aqui mostrar para vocês como é que eu organizo os meus estudos aqui no caderno. Eu fiz uma organizaçãozinha por matérias e por tópicos de estudo, e é por ela que eu sigo para saber o que eu vou estudar em cada dia. Vou mostrar para vocês. Então, primeiramente, nesse que eu chamei o dia 0, eu fiz toda a programação dos estudos. Então, eu busquei qual é o dia da prova, quais são os dias e horários mais ou menos que eu decidi me disponibilizar para estudar, e as matérias que vão cair com o peso para eu saber o que eu tenho que me concentrar mais para estudar para além da dificuldade. Aí eu separei uma bibliografia que eu queria estudar na primeira semana. Fiz um cronograma de estudos de acordo com o número de aulas, entre aspas, que eu disponibilizei para cada uma das matérias. Então, aqui é 10 aulas de conhecimentos específicos, 6 aulas de português e 4 aulas de matemática. Por quê? Primeiramente, porque conhecimentos específicos e português tem peso 2 e matemática tem peso 1, igual tá aqui, ó. Português tem peso 2 e matemática tem peso 1. Conhecimentos específicos, além de peso 2, tem o dobro de questões. Então, eu quis dar mais prioridade para os estudos dela aqui. E aí, eu montei uma planilhazinha como se fosse um horário de aulas, de qual é a aula que eu vou estudar naquele dia. Eu quis separar assim porque eu já tentei fazer por disciplina, entre aspas, por dia de aula, e eu não funciono muito bem. Então, tem dias que eu coloquei variando para não ficar muito maçante. Por exemplo, 2 dias inteiros só de conhecimentos específicos. E aí eu vou variando. E o sábado eu deixei para algumas leituras de texto. E por que eu separei assim? Vocês vão ver que aí agora tem a cronograma por dia de aula. No dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, tem alguns dias. Pelo menos a primeira semana tá toda montada aqui. E o início e a segunda semana também já tá aqui. Então, eu montei aqui, ó, por exemplo. Quer dizer, a segunda semana é hoje já. Hoje eu tô exatamente aqui no dia 6. Então, dessa semana e da semana passada, os dois estão aqui. E aí, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o dia 1. Eu separei um texto para eu refletir em cima dele e coloquei como meta fazer o fichamento do texto e exercícios de múltipla escolha sobre o tema, porque essa é a forma que eu vejo como mais fácil para eu estudar, que eu aprendo melhor. Ler o texto, escrever, por isso o fichamento. Sempre que eu leio um texto e eu escrevo sobre ele, eu decoro, não é que eu decoro, mas eu lembro mais e, consequentemente, eu aprendo mais sobre o que o texto fala. E aí, exercícios de múltipla escolha para treinar o formato do concurso. E aí, a mesma coisa aqui, matemática. Eu tinha um simulado e alguns estudos de outros concursos que eu fiz, e aí eu quis recuperar para corrigir aqueles lá e aprender em cima da correção dos exercícios e depois fazer outros com o mesmo tema.
A mesma coisa aqui no conhecimentos específicos, que eu já tinha um resumo desse texto por causa de outros concursos que eu fiz e precisei ler esse texto, e aí eu marquei aqui para revisar o resumo do texto e dar uma lida por cima só no texto, sem precisar ler tudo, já que eu já tinha lido pro outro concurso. E assim eu vou fazendo. E sempre fazendo exercícios de múltipla escolha sobre os temas que eu vou estudar. Menos no sábado, que é só leitura. Por isso que é diferente aqui o cronograma do sábado, como leituras de texto. Porque aqui eu só leio o texto e faço fichamento, sem exercícios. E aí eu vou mostrar para vocês, por exemplo, esse dia 2 que a gente estava vendo aqui. De corrigir as questões do simulado e fazer outras do mesmo tema e depois o resumo do texto. Eu tô aqui, ó, dia 2, eu marco aqui. Dia 2 e a matéria. E aí eu fiz, tá vendo? Todos os simulados, e essa daqui foi a que eu errei. E aí o que eu fiz? Nesse dia não deu tempo, porque eu separo os meus dias, esses dias de duas aulas de cada matéria, eu separo com 2 horas cada uma. Como eu estudo Quer ver? Eu vou voltar lá no cronograma. Como eu estudo... Aqui, ó. 14, 15, 16, 17. Então, eu fico das 14 às 16 em matemática, na quarta-feira, por exemplo. Das 16 às 18 em conhecimentos específicos. Aqui aconteceu de dar às 4 horas eu não ter tido tempo de fazer a correção. Só de refazer os exercícios. Aí, o que eu fiz? Eu entrei para os conhecimentos específicos, dei uma olhada no resumo que eu já tinha feito, e tem me ajudado muito sistematizar, fazer os... Como que eu chamei mesmo? Esqueci. Fazer os fichamentos. Fichamento é como se fosse um resumo. Tá vendo? Para ser visualizado, assim, bem nesse esqueminha, tanto colorido quanto seta, bem esquematizadinho, para eu conseguir visualizar bem. Quer ver? Aqui, ó. Aqui eu tô gostando de fazer assim para conseguir visualizar. Só gostaria de ter mais cores de caneta. E aí, por exemplo, aí no dia 3, no horário da aula de matemática, além de eu ver os temas que estavam propostos aqui para eu ver no dia 3, aqui, ó, revisar questões e conteúdos estudados no outro concurso ainda que eu tinha, e o que eu fiz? Para além de fazer isso, antes eu voltei na correção da questão que eu tinha errado. E aí depois todos os exercícios que eu tinha proposto de fazer naquele dia. E aí de novo aqui, esse é o de hoje. Eu tento fazer de uma forma bem esquematizada, com poucas palavras, bem pontual, para ser fácil de visualizar. Isso aqui já estava escrito e eu quis aproveitar a página, mas para ser fácil de visualizar.
E aí sempre faço alguns exercícios do tema e tento fazer a correção dos exercícios, entendendo por que tá errado e qual é a resposta certa, e não só falando, errei, tá bom. Eu tento olhar o que eu errei e como eu posso corrigir o meu erro. Então, é assim que eu tenho estudado. E se vocês querem mais vídeos sobre como eu faço para estudar no dia a dia, mais study vlogs. Esse daqui não foi tanto um study vlog, foi mais eu mostrando mesmo a organização dos meus estudos. Mas se vocês quiserem study vlogs ou dicas de estudos, deixa aqui nos comentários e deixa o curtir, que me ajuda a saber que vocês estão gostando desse conteúdo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece também de compartilhar com seus amigos que possam se interessar por esse tema e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque esse ano eu quero bater a meta de 250 inscritos. Então, se você puder me ajudar, me ajuda aqui se inscrevendo no canal e compartilhando para quem mais puder interessar. Um beijo e tchau, tchau.